Conversa de bastidor com Bela Megali. Oi, Bela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Bela, vamos continuar falando aqui dos discursos na Assembleia Geral da ONU, o encontro de Donald Trump com o presidente Lula. Os elogios que Trump fez a Lula, de alguma forma encurralaram os bolsonaristas? Débora, encurralaram sim, porque o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas tinham um discurso de que eles tinham o monopólio da comunicação e do acesso ao presidente Donald Trump. Quando o Donald Trump, durante a sua fala na Assembleia Geral da ONU, disse para o mundo inteiro que teve um encontro breve de 39 segundos com o presidente Lula, trocaram abraços ali, né, e que já teve uma química excelente, isso é um petardo no coração da narrativa bolsonarista de que só eles têm esse acesso ao presidente americano. É claro que existe um longo caminho desde haver uma conversa de Lula com Trump sobre a taxação dos produtos brasileiros, o que foi sinalizado que acontecerá na semana que vem, mas já é algo que fere frontalmente o que Eduardo Bolsonaro vem falando. Eu, inclusive, procurei o filho do ex-presidente que está nos Estados Unidos buscando sanções contra autoridades brasileiras desde março, em busca da anistia do pai, agora a anistia dele próprio, né, para poder voltar para o Brasil, e o Eduardo Bolsonaro veio com uma fala minimizando esse gesto do Trump a Lula. Falou que quem lê os livros do Trump sabe que isso é uma estratégia de negociação para ele chegar forte numa mesa com o presidente Lula, e que agora caberá ao Lula, que o Lula estaria numa posição de desvantagem, caberá ao Lula sair vitorioso dessa negociação. Agora, se tem um perdedor nisso, foi justamente Eduardo Bolsonaro, né, Débora? Com todo esse gesto ali, o presidente Trump esvazia esse discurso. Inclusive, eu falei com bolsonaristas de dentro e de fora do Congresso que usaram uma expressão curiosa para classificar essa semana. Eles falaram que estão vivendo uma semana bomba, desde a aprovação da urgência da anistia, que foi na quarta-feira passada. Então, falam que foram do céu ao inferno em poucos dias, e esse inferno começou com as manifestações de domingo, contra a PEC da blindagem e contra a anistia, que foram manifestações de grande dimensão. Como a própria USP mostrou, as pessoas que foram lá nas ruas foram em número similar ali a atos bolsonaristas, como o 7 de setembro, considerado atos de muito sucesso, né, Débora e Carol? Então, além disso, teve também essa agenda, esse revés que o Eduardo Bolsonaro está sofrendo na Câmara, a abertura de um processo ali que pode culminar na sua cassação, Hugo Mota vetando a indicação dele como líder, e agora essa fala do Trump com elogios ao Lula, que pegou especialmente os bolsonaristas de surpresa, né? Pegou todo mundo, mas os bolsonaristas de surpresa, que esperavam, aliás, Débora e Carol, ao contrário. Eu falei com congressistas do PL antes, e eles estavam na expectativa de que houvesse até uma citação a Jair Bolsonaro, uma citação dele como uma espécie de perseguido político, e não veio nada disso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi esquecido na fala do Trump. O Belli, falando nas manifestações contra a PEC da blindagem e anistia, teve também uma pesquisa do governo que trouxe uma notícia boa para o presidente Lula. Sim, Carol, porque o governo faz aqueles trackings, né, que são os levantamentos internos no Palácio do Planalto, que não são registrados na Justiça Eleitoral, mas servem para medir a popularidade do governo e também a aprovação do presidente Lula. E no fim daquele domingo, onde ocorreram uma série de manifestações, inclusive entre todas as capitais contra a PEC da blindagem e anistia, o tracking veio favorável ao presidente. A aprovação do Lula estava cerca de 3 pontos percentuais acima da reprovação. Não foi a primeira vez que os levantamentos internos do Palácio do Planalto mostram isso. Aliás, a primeira reviravolta ocorreu justamente em meio ao tarifaço do governo Trump sobre o Brasil em julho. Foi a primeira vez no ano de 2025 que os levantamentos internos do governo Lula mostraram a taxa de aprovação acima da reprovação, mas houve uma celebração dos dados ali também no dia dessas manifestações contra a PEC,
porque os números mostraram que a aprovação estava num patamar acima da reprovação do ex-presidente. Carol. Bela Megali, muito obrigada. Beijo e até... Peraí, quinta. Hoje é terça, até quinta. Obrigada a você, Débora, Carol, aos ouvintes, e nos vemos na quinta. Até. Beijo, Bela.